Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa pôr do... não existe pôr do sol. Enfim, ah, hoje iremos gravar mais um áudio e vamos aqui falar de mais uma história bíblica muito conhecida. Adivinha qual? Isso mesmo! Fariseu e publicano. Então, vamos ler essa história, vamos analisar, vamos conversar em torno dessa história. E essa história encontra-se em Lucas, capítulo 18, versículo 9 até 14. Então, vamos proceder à leitura. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto posso. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, ouvimos a história, já estão a dormir. Acordem. Ok. Quem são os homens que foram orar? Quem são os 2 homens? Bem, esses homens, um deles era um fariseu, ou mestre religioso, e o outro era cobrador de impostos. Os cobradores de impostos, nos tempos de Jesus, eles tinham má reputação, eram conhecidos como pessoas más e pecadores. Isso é verdade. No que o fariseu estava focado quando ele estava ali a orar? Eu acho que ele simplesmente focava seus bons atos e em sua santidade. Até parece que todas as coisas sobre as quais falou é tudo que ele fez bem. Pois é, isto é verdade. Até mesmo o versículo 11 mostra que ele assim orou para si mesmo, o que mostra que ele não estava focado em Deus, mas em suas próprias bondades. Esse gajo se confiava então. E qual foi a atitude do cobrador de impostos quando ele orava? O publicano estava envergonhado do seu pecado e chorava a Deus, clamando por misericórdia. Ele nem sequer chegou perto, mas ele manteve-se longe do templo. Né? Então, quem Jesus disse que foi para casa justificado? No versículo 14, Jesus diz que o publicano é que foi justificado. Afinal, publicano. Mas aqui é fariseu, jejuava 2 vezes por dia, não roubava. O que faz você pensar que o publicano foi para casa justificado e não o fariseu? Bem, eu acredito que talvez seja porque o fariseu pensou que não precisava de Deus e por isso confiou em si mesmo. Ao passo que o publicano reconheceu que era pecador e suplicou pelas misericórdias de Deus, pois precisava que a graça de Deus o pudesse salvar. Exatamente. O fariseu, né? Porque ele achava que era o tal, ele retirou-se pessoalmente das misericórdias de Deus por confiar em si próprio, ao invés de confiar no Deus misericordioso. Ok. Então, o que você aprende com essa história? Bem, posso aprender que não posso confiar nas minhas boas ações e na minha bondade, mas somente na graça de Deus. Eu aprendo que não podemos humilhar as pessoas ou pensar que somos melhores que os outros, assim como esse tal de fariseu fez.
Eu concordo plenamente nisso. O fariseu teve esta atitude, julgou ser melhor que o publicano, mas a verdade é que os dois precisavam de perdão. O mais triste é que o fariseu limitou-se nas suas capacidades humanas, o que não é capaz de nos tornar pessoas justas. E o resultado é que perdeu o maravilhoso dom de Deus, o perdão. Na verdade, confiar nas nossas capacidades deve não ser coisa boa. Ok, me diz, existe algo específico em que pode aplicar nessa história? Ou que você pode aplicar essa história para a sua vida, assim, coisas do gênero? Sim, é de tentar não julgar as pessoas que talvez estejam sofrendo e falhando em vencer as coisas vergonhosas. Ao invés de lhes julgar, irei orar por eles. Isso é, uau, fascinante. E eu acho que o que vem para mim nessa história é que não há nenhuma coisa que eu faça ou que seja capaz de pagar pela minha salvação. Por que eu digo isso? O sacrifício de Jesus lá na cruz foi o único sacrifício capaz de lavar todos os meus pecados. É isso. Isso mostra que não podemos nos comparar a outras pessoas ou afirmar que somos melhores que as outras pessoas, porque eu ser justo não dependo das minhas boas obras, mas dependo totalmente de Jesus Cristo. Ele terminou o serviço lá na cruz. Uau, pessoal! Isso é muito doce de ouvir. Isso significa que Jesus não me ama por causa daquilo que eu faço, porém, mas por causa daquilo que Ele é e do seu sacrifício na cruz. Não preciso trabalhar duro para ganhar o perdão e para que Jesus me ame. Simplesmente preciso confiar em Jesus. Exatamente. O perdão de Jesus é mahala. Nós precisamos confiar em Jesus. E será que você sabe o que a Bíblia diz que vai acontecer se você confiar em Jesus? Você sabia que a Bíblia diz que seremos mais como Jesus? E ao invés de nos esforçarmos muito para ganhar o perdão de Deus, agora automaticamente saberemos viver uma vida santa. Por quê? Porque já fomos amados e perdoados por Deus. E por causa desse amor, né? Já temos uma mudança no nosso interior. Uau! Isso é verdade. À medida em que tudo aquilo que pensar e torna grande em sua vida. E se estiver em Jesus, começará a parecer-se com Ele. Começará a falar e a caminhar como Ele. Uau! Que maravilhoso! Assim nós podemos caminhar como Jesus, falar como Jesus, pensar como Jesus, comer como Jesus. Uau! Como Jesus! Então, podemos ser como Jesus. Então é isso ali, pessoal. Você também pode ser como Jesus, hein? Não esqueça. Se você está ouvindo isso hoje, eu te convido a parar de confiar em si e venha à cruz de Jesus receber o amor e perdão. Uau! História maravilhosa, história interessante. Espero que tenhamos te ajudado muito. Obrigado por compartilhar, meus amigos, e que Deus nos possa abençoar. Se você está ouvindo esse áudio, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Tchau!